O nosso programa Pontuando hoje traz um serviço de utilidade pública. Não é bem um serviço, uma prestação de amor, vamos dizer assim, ao público. Nós vamos falar do Abrigo Santa Helena. Nós estamos aqui, eu e Vanessa, no comando desse programa. É o Pontuando, que tem o banner Cidadania Sustentável. E por que nós estamos aqui falando do Abrigo Santa Helena? A gente vai falar do Abrigo Santa Helena, o nosso convidado vai falar um pouco também do Rotary, que é interessante você saber que o conceito de cidadania, que está associado ao conceito de sustentabilidade, é o conceito de cuidar das pessoas. E o nosso entrevistado, ele é um voluntário, e ele foi voluntário em várias outras oportunidades, porque cuidar é uma coisa que todos nós devemos ter dentro de nós. Em conversas anteriores a esse vídeo aqui, uma das coisas que apareceu é que quando você cuida de algo, na realidade, aquilo ali é um investimento para o seu futuro, o seu progresso, o seu bem-estar, a sua capacidade de se relacionar está associada aos bons ambientes. Então, quando você cuida do ambiente, é você mesmo que colhe. Então, depois da vinheta, eu vou apresentar o nosso convidado e vou chamar a minha companheira, minha pátria do programa aqui, Vanessa, para falar. 1 minuto. Tudo bom, gente? Tudo bom, Vanessa? Tudo jóia. Estamos aí com mais um programa, né? O nosso convidado aqui é o Valdir. O Valdir, fala seu nome, você é o atual presidente aqui do Abrigo Santa Helena. Eu vou pedir licença depois que você se apresentar para fazer uma leitura rápida aqui sobre o abrigo, detalhes técnicos, né? E depois você vai falar o que você achar interessante de falar com relação às necessidades, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo, das necessidades do abrigo, quais as oportunidades que ele abre para a sociedade, em oportunidades interessantes de descarte de materiais ou de ajuda humanitária. Muitas pessoas sentem necessidade de fazer isso. Então, se apresenta aí para eu poder passar a palavra para a Vanessa. Diz aí quem é você, quem é o abrigo, fala para nós. Bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui desse programa com o José Roberto e a Vanessa. Eu sou Valdir Francisco de Andrade, nascido nos idos de 42, durante a Segunda Guerra Mundial, mas um pacifista de coração. Já com quase 80 anos, desempenhei as minhas atividades profissionais na Força Aérea durante mais de 30 anos e, após me retirar de lá, eu passei a me dedicar ao serviço voluntário. Ainda durante a vida ativa, eu me associei ao Rotary Internacional, faço parte do Rotary desde 1983, e, através dessa instituição centenária, assim como o Abrigo Santa Helena, a gente vem devolvendo um pouco daquilo que a vida nos proporcionou de bom, através desses serviços voluntários. Muito bacana. Já fui presidente da Guarda Mirim, hoje estou presidindo o Abrigo Santa Helena. Tá. Depois ele vai falar de mais algumas outras experiências interessantes dele, a parte o trabalho que ele vem fazendo aí no Santa Helena. Vanessa, seja muito bem-vinda, você que é minha companheira aqui nesse programa. Muito obrigada. É uma felicidade estar aqui de novo, né? Trazendo para a nossa comunidade, para todos que assistem aí os conteúdos, exemplos de boas práticas, né? Que a gente costuma não visualizar aí no nosso cotidiano, assim, né? De uma forma bem acessível, né? O que acontece por trás de atividades alternativas, né? E como se dá isso, de que forma, né? Como adotar algum projeto que tenha a ver com os próprios valores, né?
que nós temos aí com a gente, porque essa coisa da atividade voluntária, ela é muito especial assim na vida de um ser humano, né? Viver isso faz parte do nosso processo evolutivo mesmo. E quando a gente se dedica é porque a gente tem algum valor linkado àquilo, né? De estar acreditando que a gente pode ajudar aquele espaço com alguma coisa que a vida às vezes já deu para gente, né? Assim, de oportunidade, de conhecer, de ter acesso a algumas coisas que poderiam resolver bastante coisas na sociedade. Então, o senhor Valdir aí é um exemplo, né? Disso, de que não ficou parado depois, né? De um processo aí profissional que ele viveu e teve a oportunidade aí de ter várias experiências na vida dele, continuou colocando em prática, né? E é muito importante, eu achei muito interessante, que nós temos aí essa instituição, né, um abrigo que já tem 106 anos, um projeto tem uma história assim, se a gente for pegar, a gente aprende muito com essa história, né? Olha, só que energia que vem carregando aí para se manter, né? E quantas coisas também de aprendizado esse projeto proporcionou para todos que se envolveram ao longo desses anos, né? Porque a gente não sai igual a gente entra. A gente vê tanta coisa diferente e tanta oportunidade também de aprender com aquelas dificuldades ali que às vezes a nossa vida particular não proporciona a gente, né? Então eu tô aqui muito pronta para também ouvir tudo isso que o Zé Roberto pediu que o Valdir falasse, e aí na medida do possível a gente vai interagindo. Bacana. O Vanessa, você falou uma coisa interessante. Olha só, você falou de oportunidade de viver. Eu tive a oportunidade há 30 e poucos anos atrás de conviver num hospital público em São Paulo, tá? E você entrar num hospital público de São Paulo, no caso era um hospital estadual, uma cidade como São Paulo, que é um polo que agrega gente de tudo quanto é parte do país, e nessa época lá tinha gente do Nordeste, tinha gente do Centro-Oeste, tinha gente de todo lugar, tinha eu daqui, né? E você vê tanta coisa diferente que é um aprendizado, né? Eu acho que uma coisa importante que a Vanessa falou aqui agora é essa capacidade de você entrar no lugar desse e perceber que ali você vai aprender, né? Porque a gente conhece muita realidade da gente. É como fazer uma viagem. Quando você faz uma viagem, você descobre que existem pessoas diferentes, que pensam diferente, que militam de maneira diferente. Bom, eu vou pedir licença para dar uma lida rápida aqui, só para informar o nosso público, muito rapidamente, sem tomar muito tempo do Valdir, de quem é o abrigo. Então, vamos dar uma lida rápida aqui. Olha bem, o abrigo existe há 106 anos. Tem aqui o Abrigo Santa Helena, ele foi fundado em 10 de outubro de 1915 por José Procópio Teixeira e Edgar Quiné Andrade Santos. E ele tinha a denominação de Asilo de Mendigos de Juiz de Fora. Hoje ele é uma instituição civil filantrópica que objetiva abrigar, sob regime de internamento, pessoas idosas carentes, independentes de raça, cor, sexo, religião, desde que se submetam, obviamente, aos regulamentos de boa convivência do abrigo, considerado de utilidade pública, municipal, estadual e federal. Bom, isso aí é um detalhamento técnico, né? As equipes que existem lá dentro, só para a gente ter uma ideia, tem equipe de enfermagem, tem um corpo médico, fisioterapia, nutrição e dietética, adaptação, assistente social, psicólogo, fonoaudiologia. Além disso, existe a farmácia, educação física, serviço de limpeza, lavanderia e costureiras. As doações, bom, o motivo pelo qual nós pensamos inicialmente o programa aqui foi porque, há uns tempos atrás, que eu tive a oportunidade de fazer um programa com o outro presidente, ele falou que aceitava doações daquilo que eu vou chamar aqui de lixo eletrônico, mas não apenas do lixo eletrônico. Por que isso? Porque é uma forma de você retirar da sua casa, não abandonar em qualquer lugar que possa deteriorar e causar um prejuízo ao meio ambiente. E lá eles detalhavam, de uma certa maneira, a forma como iam
integrar aquilo ali ou vender aquilo ali para conseguir fundos, de forma que, por exemplo, num computador você levava uma placa que servia para ser reprocessada em outro lugar, e tudo isso tinha um valor como peça ou um outro valor qualquer que outro poderia reciclar e não deixar no meio ambiente se perdendo. Mas o abrigo não aceita só esse tipo de doação. Então, essa questão do que eu conversei com o outro presidente, o Antônio, né, infelizmente falecido há poucos dias, coisa de 2, 3 meses, uma pessoa também que se entregou muito. Essa conversa que eu tive com ele foi que ensejou que eu viesse a fazer o programa hoje. Porque o nosso programa aqui é cidadania e sustentável, né? E sustentabilidade. Mas olha só, cidadania é cuidar, né? Cuidar de alguém, cuidar do ambiente, cuidar do bioma, cuidar dos animais, cuidar de nós próprios, nossa higiene pessoal, cuidar da nossa família, inclusive em questões psicológicas, dar atenção, tudo isso é cuidar. E cuidar prepara o terreno para que você lá na frente tenha boas colheitas, né? Se você quer colher um determinado fruto, você não pode plantar outro. Você tem que ter foco, você tem que ter objetivo. Então, a nossa sociedade ela está crescendo cada vez mais para entender o cuidado como investimento, ao invés de ser apenas uma doação. Dentro dessa doação, que inclui a boa vontade e o amor, está envolvido também uma visão de que quando você facilita a vida da sociedade, das pessoas que você não tem necessariamente que cuidar delas por obrigação pessoal, mas quando você facilita, quando você dá esse passo, você faz um investimento na sua própria vida. E essa é uma visão que as pessoas lá fora estão começando a perceber. Então, por exemplo, em alguns países, Holanda, nos próprios Estados Unidos, Reino Unido, a Alemanha principalmente, eles estão muito preocupados com pessoas idosas, pessoas com condição de rua, né? Os idosos hoje estão recebendo investimentos de várias naturezas. Por exemplo, tem algumas companhias que provê saúde e o monitoramento de pessoas mais velhas que querem estar trabalhando, e isso aí é um nicho de mercado. Quer dizer, você cuida de uma pessoa que está trabalhando e que de repente pode ter uma urgência, mas ele está cadastrado com você num determinado celular, ele é rastreado, ele é socorrido ali, continua o dia dele. E ele vai continuar sendo produtivo, vai continuar pagando seus impostos, vai continuar ajudando outras pessoas. Então, a ideia é cuidar. Isso é uma coisa para cidadão, isso é uma coisa para o ambiente que se sustenta. Eu vou passar a palavra ao Valdir para ele falar a respeito das doações, para ele falar do abrigo, para ele falar o que ele quiser. E vou pedir também para que depois ele conte a história dele como o voluntário. Ele esteve na África, ele faz parte do Rotary, falar também do Rotary sobre as informações que a sociedade pode ouvir. O Rotary é uma comunidade, é uma associação também que é muito antiga. Eu vou passar a palavra para ele e a Vanessa fica à vontade para fazer os comentários que quiser, intervenção a hora que quiser, que ela está aqui no comando comigo. Tá bom, Vanessa? Valdir, fica à vontade, pode dizer o que você quiser. Pois é, Zé Roberto, dentro desse aspecto, né, de sustentabilidade, né, que você abordou aí, aqui no abrigo, nós estamos vivendo, nesse momento, uns dois projetos, digamos assim, que são bastante interessantes e que vão de encontro a essa maneira, né, nova da gente encarar o nosso mundo, a nossa comunidade. Um Rotary, que eu não sei de onde foi no nosso país, um dia lá resolveu colecionar lacres das latinhas de cerveja e de refrigerante como uma forma de conseguir recursos para comprar cadeira de rodas. Eu lembro disso. Então, né, o abrigo entrou também nesse projeto. Então, uma das coisas bastante interessantes, a gente comenta, poxa, mas lacrezinho de cerveja, latinha né? E só o lacre, não é nem a latinha, só o lacre. A gente consegue fazer um banco de cadeira de rodas através desse projeto. E, no momento,
nós estamos desenvolvendo, vou fazer um parênteses, a gente paga a CEMIG mensalmente em torno de R$ 8.000 pela energia que o abrigo consome. Então, uma empresa de Juiz de Fora, que trabalha nessa área de energia arco-voltaica, geração de energia, ela propôs ao abrigo um projeto. A gente fez uma campanha, né, foi feito um orçamento para instalar um sistema de geração de energia arco-voltaica aqui no abrigo, que permitiria uma redução de uns 70% do valor que a gente paga de energia. Então, qual era a ideia? Era comprar os equipamentos através de uma vaquinha eletrônica e essa empresa, gratuitamente, em parceria com uma outra empresa do mesmo ramo, faria a instalação gratuita. Infelizmente, a vaquinha não atingiu o valor que a gente precisava. O material fica em torno de R$ 125.000. Muito dinheiro. Nós conseguimos com essa vaquinha 20 e poucos mil só. Então, o projeto está em suspenso, a gente está tentando uma outra maneira, mas veja bem, olha só que redução que a gente teria no nosso gasto. E como você já disse, né, nós temos aqui uma equipe de funcionários, só de funcionários, são 85 para atender o nosso público hoje, que nós temos 120 internos. É quase que 1 para 1. E não tem como reduzir isso, porque aqui nós temos 3 turnos de trabalho, porque nós temos idosos totalmente dependentes, que precisam tomar banho, que precisam ser alimentados, trocar de roupa, né? E isso é interessante, você estava falando aqui, o nosso cuidado aqui com os idosos, ele vai ao ponto de você fazer a barba dele todo dia, perfumá-lo, não deixá-lo trocar a roupa dele sempre, para ele andar bem cheirosinho, não andar, né, com cheiro de urina, nem coisa nenhuma. É um tratamento de dignidade mesmo para esses nossos idosos. Só que nós, no início desse ano, tivemos uma perda muito grande. Nós chegamos a ter 90 e poucos internos apenas. Nossa capacidade é de 145. Então, foi uma parte de recursos financeiros que nós perdemos muito grande, porque os nossos internos, de acordo com a lei, eles também contribuem um pouco para a gente poder, né, atendê-los da maneira que eles merecem e que a gente gosta de atender. Então, quando se fala em doação, o nosso povo é muito generoso. E hoje de manhã, quando cheguei aqui, nós tínhamos uma mesa de jantar, dessa de 8 lugares, completa de alimentos que nós recebemos de doação. Todo dia, quando eu chego aqui, está ali, não é leite, é arroz, é café, é açúcar, biscoito e material de limpeza, de higiene pessoal, tudo isso. Mas uma parte que nós brasileiros, isso eu falo que nós brasileiros, não temos o hábito de doar o dinheiro. Então, às vezes eu costumo dizer, poxa, se eu pudesse pagar os meus funcionários com alimentos, seria ótimo. Mas o Fundo de Garantia não aceita que eu lhe pague com arroz ou com feijão, ele quer que eu pague com dinheiro. E essa tem sido a grande dificuldade nossa, de cumprir com esses compromissos financeiros. Como eu disse, energia elétrica, 8, 9 mil reais por mês. Uma folha salarial de 150 mil, mais os encargos sociais. Aí vai Vale Transporte, vai Fundo de Garantia, vai INSS, né? Toda essa coisa, sindicato, que a gente, né, é obrigado a cumprir. Então, o que nós temos vivido hoje é isso. Se me perguntarem, a parte de alimentação,
É lógico que a gente está sempre recebendo e a gente agradece a quem nos doa. Recebe, como você mesmo disse, material para reciclagem. É cama, é geladeira, é fogão. E, inclusive, enquanto você falava, eu estava me lembrando que as medalhas que estão sendo distribuídas na Olimpíada, em Tóquio, foram todas cunhadas de material reciclável. Você ouviu falar disso? Eu vi falar. Pois é, pô, muito interessante. Então, tudo isso a gente pratica aqui. Só que ainda há necessidade disso aí. E, como você pediu para eu falar um pouquinho de Rotary, eu me permito dizer o seguinte. O Rotary é uma organização internacional fundada em 1905 por um advogado e mais 3 companheiros, que foram os que organizaram a primeira reunião de Rotary, que depois chamou de Rotary, numa situação em que eles viviam dentro de Chicago um isolamento social. Então, eles sentiam necessidade de formar um grupo para trocar ideia, para bater papo, para se reunir, fazer um lanche, almoçar ou jantar. E daí surgiu o Rotary. Hoje, o Rotary está em mais de 200 países no mundo, tem em torno de 1.200.000 associados nesses países e desenvolve serviços voluntários que são coisas que a gente tem que tirar o chapéu. Por exemplo, lá pelos idos de 1985, um clube de Rotary resolveu iniciar uma campanha para incrementar a vacinação antipólio. Se eu não estou enganado, foi em Bangladesh ou foi nas Filipinas, foi lá para o Oriente. O Rotary viu naquilo ali uma possibilidade e abraçou essa causa. 1985. Hoje, no mundo, há 2 países só que estão em via de erradicar a poliomielite. É o Paquistão e o Afeganistão. Nesse ano, a notícia que nós temos é que cada país desse teve apenas 2 casos de pólio. Esse foi um trabalho que o Rotary iniciou lá em 1985. E, para esse trabalho, nós conseguimos um parceiro, que é uma figura conhecida mundialmente, inclusive, né? Atualmente tem se falado muito dele, porque ele tem uma fundação própria dele, da esposa, que é a Fundação Bill e Melinda Gates. Então, eles viram que esse trabalho da erradicação da poliomielite era um trabalho tão interessante, tão importante, que se associaram. Então, eles combinaram com o Rotary lá atrás, lançaram um desafio. E disseram, olha, nós vamos doar, se eu não me engano, $400.000 ou $4 milhões para a fundação do Rotary, desde que eles consigam, com os seus associados, outros 4 milhões. O Rotary caiu em campo e conseguiu, não os 400, mas um pouquinho mais. Então, desde então, todo ano, o Bill faz assim, se eu doar para o Rotary R$1, ele doa 2. A equiparação dele é 1 para 2. Então, quando a gente consegue $1 milhão de doação, ele põe 2 milhões. E nós já gastamos quase bilhões de dólares nessa campanha de erradicação da poliomielite. E nós esperamos que mais 1 ano ou 2, no máximo, a gente não ouça mais falar dessa doença. Trabalho desenvolvido pelo Rotary. E, além disso... Vai ter que fazer isso também com a vacina, hein? Né? Pois é, exato. Mas o ano passado, a campanha de teste de Covid, o Rotary foi convidado pelo Ministério da Saúde a participar. Todos os abrigos de idosos foi feito teste através do Rotary. Então, com a ajuda, né? Com a ajuda do Rotary.
E dentro disso aí, nós desenvolvemos também campanhas locais. Eu tive a oportunidade, em 2004, de trazer 87 voluntários que vieram dos Estados Unidos, vieram da Dinamarca, da Inglaterra, veio um do Japão, para a gente atender a nossa população aqui em Juiz de Fora e na nossa região, na Zona da Mata, dentro do distrito rotário nosso aqui. Nós fizemos em Juiz de Fora 200 cirurgias de catarata em uma semana. Nós zeramos a fila de cirurgia plástica reparadora do Hospital Municipal que tinha aqui naquela época. Todos que estavam lá esperando foram, né, fizeram a cirurgia. Nós doamos, naquela oportunidade, mais de 2.000 pares de óculos. Fizemos exame de vista em mais de 5.000 pessoas carentes da nossa cidade. Então, foi um trabalho que eu tive a oportunidade de coordenar. Além de desenvolvermos projetos em várias instituições assistenciais da nossa cidade, e em Carangola, em Espera Feliz, aqui em Cataguases, Mariana. E, através desse projeto, desse povo que veio para cá, eu passei a viajar com eles fazendo missões humanitárias, principalmente, né, na África. Nós tivemos a oportunidade de estar no Quênia, foi o primeiro país africano que eu visitei, e nós montamos uma equipe de odontólogos. Eu era um simples auxiliar, né? Porque a minha profissão não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada com medicina, eu sou da Força Aérea. Mas fomos para uma favela onde nem água encanada havia e não tinha um gabinete odontológico. A gente trabalhou lá numa sala improvisada. Então, o que a gente podia fazer era extração dentária, porque não tinha, né, equipamento, mas toda a população que precisou, que apareceu lá, foi atendida. Uma semana, de 8 da manhã às 5 da tarde, dentro daquela favela de 150 mil habitantes, e não era a maior lá de Nairobi. Nairobi tem uma favela com a população de Juiz de Fora, 500 mil habitantes. Nossa Senhora! Faço ideia do que é isso. Pois é, você imagina. Né? A experiência que a gente adquire, poxa, são coisas que a gente conta que fica até difícil de imaginar. A rua por onde nós passávamos para chegar até o nosso ponto de trabalho não tinha asfalto. Que asfalto? Era um atalho com uma rede de esgoto passando pela rua toda e, em cima daquela rede de esgoto, uns tabuleiros onde se vendia de tudo, inclusive carne. Sem refrigeração, com, né, a pessoa ali sentadinha no seu banquinho, com um abano espantando os insetos. Poxa, coisa que a gente, no nosso país, acho que a gente não vê mais. Mas isso, né, nós testemunhamos lá. Nós tivemos, questão da água também, né? Água tratada também, né? Lá tem muita dificuldade de água tratada, né? Alguma coisa ficou baixo do seu som. A água tratada. Que água tratada? Ali não tinha isso, não. Não tinha. Nem sei como é que eles conseguiam água. Eu estava lendo nessas experiências dessas aí que nos fazem hoje, né, estar aqui numa situação, né, de bem mais confortável, mas que nos deixa a certeza de que estamos cumprindo o nosso trabalho. O Valdir, eu adorei isso que você falou aí, porque para nós aqui é interessante que nós que somos como mídia, né, é interessante que o nosso trabalho seja um trabalho de informação e seja um trabalho de exemplo, né? E você, depois que abandonou, assim, você foi reformado nas Forças Armadas como tenente-coronel, você se entregou ao voluntariado. Quer dizer, você não foi tentar ganhar dinheiro com outras coisas, né? Você foi tentar ajudar os outros.
E isso foi uma coisa bacana. Essas associações, o Abrigo Santa Helena e o Rotary que você falou aí, são coisas muito bem-vindas e ótimos exemplos para a sociedade. E eu fico pensando assim, hoje em dia, quando nós estamos falando de pessoas em situação de rua, né, que às vezes brigam com alguém que está dormindo num local ali, tudo bem, é claro, aquilo ali incomoda, aquilo ali traz problema, e tal. Mas a gente precisa de pensar em soluções para aquilo ali, que não sejam soluções de expurgar aquelas pessoas. Assim como na condição, quando você fala assim, por exemplo, eu vou jogar, em outros programas nós discutimos isso, eu e Vanessa discutimos isso, eu vou jogar fora isso aqui. Você não joga fora, você joga no planeta, né? A pessoa que você retira da sua convivência ali, naquele determinado momento, porque você está te incomodando e está trazendo problema ali, você vai apenas mudar o problema de lugar. E você não está sendo humano. Então, uma pessoa como o Valdir, por exemplo, não querendo puxar o saco dele, mas se fazendo de exemplo, né? Fazendo de exemplo, né? Porque é bacana, você saiu das Forças Armadas, você podia ter trabalhado com uma birosca qualquer para ganhar um trocado, fazer uma coisa qualquer, e, no entanto, você foi trabalhar, a gente vê que você é um cara lúcido, antenado, conhece as coisas, ambientado na história e nas condições do que está acontecendo no planeta, e porque você continua em atividade, você continua trabalhando, mas você trabalhou sem remuneração, você faz isso, você está, né? Vamos dizer, você está ganhando pontos lá no céu, né? Você conhece aquela piada que contaram que o camarada era muito rico aqui na Terra, né? E ele morreu e ele tinha um funcionário que era muito humildezinho e que tinha morrido antes dele. Aí, quando ele morreu, ele chegou lá no céu e conversando com São Pedro. Ele falou, escuta, aquele meu funcionário que trabalhava comigo, ele morreu antes de mim, ele está bem? Tá bem, eu vou levar o senhor na casa dele. Quando ele chegou na casa dele, assim, a casa do funcionário humilde dele era um palacete lá no céu. Ele falou, puxa vida, se esse cara mora num palacete, eu vou ficar num lugar muito bom. Aí São Pedro virou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, cada ação que se faz lá na Terra é um tijolinho que você manda aqui para cima. Ele conseguiu construir essa casa aqui, com as ações que ele fez boas lá na Terra, né? E aí ele foi subindo o morro, levando para ele onde era a casa dele, o senhor, que era rico aqui na Terra. Chegou lá, no pico do morro, era um casebrezinho. Falou, pô, mas o meu funcionário com aquela casa lá, será que eu não consegui fazer nada só para ter aquele casebre? Aí o São Pedro virou para ele e falou, aquilo ali foi o que você mandou para cá. Entendeu? Então eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você construiu um palácio. Eu estou jogando, eu estou só juntando tijolinho lá para cima. Vamos ver o que vai acontecer quando chegar lá, né? Vai chegar lá, você ainda vai convidar alguém para a comunidade, né? Você fica à vontade para comentar o que você quiser comentar, fazer alguma pergunta, alguma colocação. Vanessa, você. Seu som. Estava aqui no silêncio por conta dos movimentos aqui, eu resolvi mutar. Então, adorei sua fala, Valdir. E essa sua comunicação sobre essa questão, né, das pessoas doarem mais alimentos do que o recurso financeiro e tal. Até porque eu acredito assim, que a gente vive num país muito complicado para a gente acreditar, né, que um dinheiro vai ser bem empregado. A gente tem muitos maus exemplos, assim, que acabam cobrindo os bons exemplos, né, dificultando essa relação das pessoas com esse tipo de coisa. É verdade. E a gente, todo momento aí, a gente vê golpe, não sei das quantas, a gente telefonando, anunciando coisas falsas. Então, isso acaba desacreditando as pessoas, né? E fazendo com que elas falem, não, eu dou um prato de comida, mas dinheiro eu não dou, não. Porque isso coloca pedra no caminho, né? A gente, às vezes, ou tem pessoas que falam assim, não, eu vou doar, eu fiz minha parte. Se a pessoa desviar isso, já não é problema meu, né? Tem essas duas versões. Exatamente. Né?
Então, a gente vê aí também que existem alguns movimentos, igual você falou, o Rotary, né? Que tem ali pessoas de altos conhecimentos, né? Bem vividas e tiveram muitas oportunidades brilhantes na vida, assim, de se realizar, de ter suas coisas, né? E estão ali agora se movimentando para adquirir outras experiências. Então, assim como o Rotary também tem muitas coisas surgindo, como as economias alternativas, né? Que hoje as novas economias estão aí tentando se divulgar e colocar na cabeça das pessoas que existem outras formas de relacionamento, né, com retorno financeiro e tal, né, outras formas de monetizar a sociedade, tem até a criação de moedas próprias, né, isso tudo a tecnologia permite a gente conhecer, né? E aí eu fiquei pensando aqui, eu não sei se você conhece, a economia de comunhão, já ouviu falar? Não, essa não. Então, ela tem essa coisa da cultura da fraternidade e tal, e, inclusive eles têm empresas, né, que têm a perspectiva da economia de comunhão, que se unem para fazer esse tipo de projeto até numa perspectiva próxima ao Rotary, né, de ajudar as pessoas. E geralmente eles têm editais, algumas coisas que têm recursos para levarem a essas coisas para reduzir a desigualdade e tal. É um movimento da Igreja Católica, né? Dos focolares. E aí pode ser uma alternativa se aproximar, né, dessas empresas que têm essa perspectiva da economia de comunhão como uma forma de, por exemplo, ter apoio nesse projeto aí da energia solar para o abrigo, porque eles têm essa cabeça para e o recurso disposto para ajudar esse tipo de coisa, né? Perfeito. Então eu acho que a gente tem que, assim, o difícil é achar o caminho da informação, né? Exato, E às vezes tem alguma alternativa de pensar além, né, desse processo de vaquinha, de que isso vai ser viabilizado, né? Porque está dentro do valor do movimento, né? Então a gente nunca pode perder a esperança, porque sempre tem alguém que vai chegar e dar um ponto de luz ali, né? Exato. E aí pode ser uma alternativa. A gente tem que ir pensando igual a como é que a cidade pode ajudar um projeto maravilhoso como esse. Exato. Lógico, essa coisa do alimento é praxe, mas é necessário também. Mas existem coisas que a cidade descarta e que não poderia virar um recurso para um espaço desse. Né? Hoje as formas de moedas estão tão variadas, é porque a gente tem pouco acesso. Vanessa, você quer ver uma coisa? A nossa legislação do imposto de renda, ela permite que as empresas e a própria pessoa física deduza do imposto que ela tem a pagar para o Estado para doar para as entidades de assistência social. No caso do abrigo, ou diretamente para o abrigo, ou através dos fundos, né, que agora estão sendo criados, o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo do Idoso. Mas as pessoas não se preocupam com isso. Quer dizer, ele não vai gastar mais, ele não vai tirar dinheiro dele. Ele simplesmente, em vez de pagar ao fisco, né, ele faz uma doação e deduz, olha, doei tanto e posso deduzir do imposto de renda a pagar. Mas muito pouca gente no Brasil faz isso. É uma maneira, né, de ajudar. É uma forma, talvez, né, desses movimentos, desses espaços, realizarem contato com
a própria faculdade que faz a formação do contador, né? E do Os próprios advogado e tal, contadores poderiam para trabalhar com isso. instruir, porque muitas vezes é pouco falado, né? O Exatamente. conteúdo. Perfeito. Como é que faz isso? Né? Muitas vezes o cara pega uma formação básica, daquilo ali dá para sobreviver. Só que essas coisas muito específicas, poucas pessoas têm o conhecimento e a vontade de se envolver e Exatamente. tal, né? E que Perfeito. seria ótimo, excelente. Até a cultura também sofre isso. Tem os benefícios e muitas vezes o conhecimento não chega nas pessoas que resolvem o problema, né? Perfeito. Exato. Então, essa parte aí de promover algum curso que capacite esses profissionais para entender a importância disso é muito importante. Uma parceria com uma empresa de contabilidade que tem muitos funcionários, né? Fazer essa formação, aí as pessoas vão atinar, olha, eu não sabia, poderia estar gerando mais impacto com o meu trabalho. Aham. Perfeito. Gente, eu estou achando interessante a nossa conversa. Eu só estou preocupado de não tomar muito tempo do Valdir, porque ele é o horário de trabalho do voluntariado dele ali. Então, eu queria deixar para o nosso público aqui fazer um levantamento assim de coisas que nós conversamos. Olha bem, ajudar o próximo é investimento, não é apenas uma causa de amor. É uma questão de azeitar a máquina e fazer o mundo funcionar. Por exemplo, quando o Valdir falou da ajuda para acabar com a poliomielite no mundo, que o Rotary ajudou e implementou, nós vamos ter que fazer uma comunhão, né? Voltando ao que a Vanessa falou lá. Nós vamos ter que fazer economia de comunhão entre governos e entre entidades e instituições para nós acabarmos com a pandemia no mundo. Ontem eu tornei a visitar um site aqui que diz quanto que os países desenvolvidos conseguiram vacinar. E nós estamos mais ou menos na faixa de 25% a 30% no máximo da Europa. Da Europa, vamos dizer assim, mais rica, né? Mais bem aquinhoada. Dos países, 30% da população vacinada. Nós estamos com 70% não vacinado, contando ali leste europeu, uma parte da Eurásia, a Ásia está bem vacinada. A África, nós ainda não temos notícias suficientes, mas não deve ser grande. O Brasil chegou agora a 24% ou 25%. E na América do Norte, ainda de uma população de 400 milhões de habitantes, 150 milhões não se vacinaram por questões ideológicas. Se nós não conseguirmos fazer um ajuste de que o planeta seja vacinado, nós não vamos extinguir o vírus, nós vamos ter que conviver com ele comunitariamente, e ele, com o fato de ele ser comunitário, ele se desenvolve e faz do nosso organismo laboratório para que as variantes tentem superar as próximas vacinas. Isso vai acontecer, isso acontece naturalmente, porque a mutação faz parte da natureza do vírus, e nós vamos conviver com ele endemicamente. E quando ele pega um de nós, ele aleja, ou deixa, ele pode matar. Pode ser que o nosso organismo se acostume com isso, mas pode ser que não. Então, nós vamos ter que fazer esse tipo de associação. Então, juntar pessoas e ajudar as comunidades e as associações para resolver problemas de algumas pessoas que não têm relação direta conosco é uma forma de nós nos ajudarmos também. Não é apenas uma ajuda, vamos dizer assim, para terceiros, para aqueles que você não conhece. É uma coisa dentro da sociedade. Outra coisa importante que o Valdir falou aqui, o aspecto financeiro, né? Às vezes as pessoas têm esse pudor assim, de eu não vou dar dinheiro, porque ao dar dinheiro a pessoa pode malversar o dinheiro. É o caso, por exemplo, que às vezes você não dá uma esmola na rua para o mendigo. Por quê? Porque ele vai beber. Mas uma hora ele vai comer. Então, né, você vai dar o dinheiro para ele, porque se ele resolver beber, é problema dele, faz parte da liberdade dele. Né? Ele pode acabar com a vida dele, como eu posso acabar com a minha, com vícios. Mas uma hora ele vai comer. Então, eu tenho que dar dinheiro para ele.
A instituição, por exemplo, ela não vai malversar, ao contrário, ela é centenária. Se não me engano, vocês são mais antigos, vocês e o Rotary são mais antigos que a Cruz Vermelha, né? Que a Cruz Vermelha surgiu há menos tempo. E os Médicos Sem Fronteiras e outras instituições que tem aí, que cuidam de ambiente, cuidam de pessoas, elas são todas elas sexagenárias, septuagenárias, centenárias, e elas não vão fazer malversação de verba. Então, você pode fazer o aporte financeiro de próprio bolso ou fazer o uso do instrumento do imposto de renda. Na realidade, quando você deixa de pagar o imposto e paga e dá esse dinheiro para a instituição, o que você está fazendo é como se você estivesse dando para o serviço público, para o público, e o público investindo na instituição. É uma forma indireta, só que isso fica mais rápido, né? É mais rápido, é só uma demonstração contábil de que você, ao invés de pagar o imposto, você deu à instituição. Isso é necessário, né? Você pagar uma conta de luz alta, você fazer compras, às vezes, de medicamentos que você não recebe doação, que são medicamentos mais complicados, ou pagar profissionais, ou pagar fundo de garantia, porque os profissionais que vão lá, médicos, fisioterapeutas, os enfermeiros, eles não trabalham de graça, eles não podem ser voluntários, aquele é o trabalho dele. Voluntário é uma pessoa que pode se dedicar a isso com a pequena abnegação, como é o caso do Valdir, porque ele já teve a profissão dele, hoje ele é um voluntário. Então, é importante a gente encarar essa ajuda de instituições como o Abrigo Santa Helena e o Rotary, e entre outras, como coisas sérias, como coisas necessárias, coisas que nós devemos nos empenhar, fazer parte, porque isso faz parte da sustentabilidade do ambiente, faz parte da sustentabilidade das espécies, faz parte da cidadania e do bom viver aqui no mundo. Tudo bem? Então, o apelo que eu estou fazendo aqui é o seguinte: a gente trouxe essa informação aí, com o exemplo do Valdir, que é um grande exemplo, e para que você faça realmente a sua doação, para que você participe desse projeto. A gente vai tentar, eu vou pedir para o Valdir deixar aí endereços e conta bancária, alguma coisa assim, ou algum tipo de atividade que esteja sendo exercido pelo Abrigo, para que você, nosso ouvinte aqui, o nosso assistente aqui, possa imediatamente fazer parte desse projeto. Valdir, como é que as pessoas poderiam fazer doação em dinheiro, além das doações de medicamentos, de eletrônicos, essas coisas? Nós temos duas contas bancárias, uma no Banco do Brasil e a outra na Caixa Econômica Federal. Certo. Banco do Brasil, agência 0024, dígito 8, a conta é 124.000, dígito 5. Vou repetir, conta corrente 124.000, dígito 5. Na Caixa Econômica Federal, agência 3065, conta corrente 2234, dígito 6, operação 003. E eu vou deixar o telefone de contato do Abrigo, que a pessoa que não conseguiu anotar essas contas pode entrar em contato conosco e aí a gente dá toda a orientação. Nosso telefone 3235-1049. Não, 48. Desculpe. 048. 3235-1048. Eu vou pedir ao Valdir para passar para o WhatsApp para mim, então logo a gente termine aqui o bate-papo, porque eu vou, na hora que eu colocar o vídeo no YouTube, eu vou escrever as contas, vou colocar o telefone. Tá? E se depois vocês quiserem fazer o Pix, é uma coisa bem rápida, porque o Pix o camarada pode fazer uma doação para você no próprio celular. Exato. Faz um Pix aí para a gente poder doar para vocês. Gente, então, olha, eu vou pedir licença aí a vocês para liberar o meu amigo Valdir, esse jovem senhor, trabalhador, voluntário, né? Ele contou outras histórias aqui, mas essas histórias eu não posso contar, não. São histórias de andanças pela vida e de outros conhecimentos mais profundos. De outros carnavais, né? De outros carnavais, porque gente vivida conta história, né, Valdir? Rapaz, e como temos histórias, não é?
Temos história. Nós fizemos uma resenha aqui antes da Vanessa entrar. Depois que a Vanessa entrou, nós paramos de falar, que começou a sair besteira, piada. Pois é. Tive um Mas bom a vida da gente conhecimento. tem que ser assim, né? A gente tem que ter um pouco de alegria também. Não, claro, Né? claro. A gente, E, a gente é sério, mas é leve, né? E, exatamente. Olha, José Roberto, eu quero agradecer a oportunidade de estar aí conversando com vocês. sim. Quero me colocar à disposição aí para qualquer outra coisa que for necessário. Contamos aí com a ajuda de vocês, entendeu? E ficamos aqui à disposição. Tá ok. Eu vou passar a palavra para a Vanessa finalizar e dizer mais alguma coisa que ela achar por bem dizer, e depois a gente caminha para o fim do programa. Fala aí, Vanessa, o que você achou? Qual que é o seu arremate? Então, eu só queria agradecer. Eu acho que esse tipo de informação é muito importante para conscientizar as pessoas do que elas podem gerar de impacto dentro da realidade delas, né? Fazer melhor proveito das situações, né? Do cotidiano, do recurso. Muitas vezes a pessoa precisa de uma experiência. Por que não fazer um trabalho, né, num espaço desse, deixar ali uma marca positiva, ajudar ali numa mentoria, alguma coisa que vai ser benéfico para os dois lados, né, e para todos. Então, eu acho que existem muitas formas de você entrar em contato com uma experiência dessa. Só que o propósito tem que estar na frente, né? Você tem que se identificar com o valor daquilo para que aquilo não seja frágil e nem seja só ganho de um lado, né? Então, pensar muito bem, né, em que fase da vida nós estamos e o que podemos fazer é muito importante. Bacana. Isso que a Vanessa falou é muito importante, né? A gente avaliar o momento que nós estamos, o momento histórico que nós estamos. E outra coisa, agora sendo um pouco filosófico, né? Se você for pensar mesmo na finalidade da vida, você começa a não entender muito o que você veio fazer aqui, né? Que você nasce, morre, fica bobo em casa, tem filho, cria filho, seu filho acaba largando você para lá porque ele tem que cuidar da vida dele, mas ele está sempre olhando para trás. A lei natural das coisas é que a gente vai embora, as coisas vão ficando aí, mas existe um fio condutor entre essas coisas. Eu acho que o fio condutor chama-se aprendizado. Como todos nós aqui supomos que somos espíritos eternos, que vamos sair daqui, vamos para algum lugar, né? E depois disso aqui, isso aqui tem que ser um aprendizado, né? E a história do tijolinho, né? Eu acho que tanto a Vanessa quanto o Valdir concordam, né? A gente tem que mandar os tijolinhos lá para cima, né? E Com certeza. não é verdade? Não Então, é? eu vou terminar nosso programa aqui agradecendo a presença do nosso internauta. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com a experiência do... Desculpa, gente, tem um cara aqui que está me enchendo o saco. Você tenha aprendido algo com a experiência do Valdir. Ele vai vir outras oportunidades aqui falar um pouquinho mais. Né? Ele esteve na África, ele conheceu o voluntariado, ele conheceu a natureza da escassez de perto. Nós aqui no Brasil já passamos um pouco disso, mas nós temos muitos problemas ainda. E pessoas mais velhas, pessoas idosas, pessoas carentes têm esse problema e esse problema é uma parte da sociedade. Então, quando a gente estiver endereçando os nossos tijolinhos lá para o céu, uma forma de a gente mandar uma boa edificação para o outro mundo é o que se pode fazer aqui agora com os carentes, com os idosos e com o ambiente e com as pessoas à nossa volta. Então, muito obrigado e até o próximo Pontuando. Valeu.